Bom, pessoal, então nessa nossa aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre o oscilador harmônico, tá? Então vamos definir aqui esse problema do oscilador harmônico. O que é o oscilador harmônico? O problema do oscilador harmônico. No problema do oscilador harmônico, o exemplo mais simples que a gente pode ter é de um corpo ligado a uma mola presa a uma parede, por exemplo. Então a gente tem aqui a parede e o corpo ligado à mola, né? Se eu estou na posição de equilíbrio, por exemplo, não faço nada, está aqui parado o meu corpo com a mola. Se eu puxo, por exemplo, o corpo, o que vai acontecer? Ele vai começar a oscilar, tá certo? Vai começar a oscilar num movimento periódico e ele vai ficar transitando entre essa posição de equilíbrio. Ele vai ter um máximo e um mínimo, né? Um máximo que ele estica a mola e um máximo que ele comprime a mola, que é o que está sendo ilustrado aqui nessa segunda parte e nessa terceira parte aqui da figura, tá certo? Então, o oscilador harmônico é um sistema que tem esse comportamento aqui. Então, eu tenho um comprimento máximo L e um comprimento mínimo aqui. E aqui esse comprimento L0 é o comprimento de equilíbrio quando a mola não está distendida. Então, como que eu modelo esse sistema? Pela mecânica clássica, eu vou usar a lei de Hooke, tá? O que é que diz a lei de Hooke? Que F é igual a menos kx. Então, por exemplo, está aqui a mola presa na parede. Se eu puxo, vai ter uma força no sentido contrário ao movimento que eu fiz, fazendo ele voltar para a posição de equilíbrio. Mesma coisa quando comprime, né? Quando comprime, tem uma força contrária fazendo ele voltar para o equilíbrio. Então, por isso que a lei de Hooke é força igual a menos kx, em que x é esse deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Então, se é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio, vai ser o meu L menos L0, tá certo? Então, se eu chamar de x esse L menos L0, o meu problema fica modelado da seguinte maneira. Quem é força? Força é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, né? E a aceleração, por sua vez, é a derivada da velocidade, que é a derivada da posição, ou seja, a derivada segunda de x em relação ao tempo. Então, isso aqui é uma equação diferencial, né? Isso aqui é uma equação diferencial. M d2x dt2 mais kx igual a zero. E essa é uma equação que a gente já viu, né? Várias vezes aqui, a derivada segunda, aqui a minha função em relação a x, né? E aí, aqui é meu x, que é a função em relação ao tempo. E a solução dessa equação a gente já viu várias vezes, solução geral, é um C1 seno de ômega t mais C2 cosseno de ômega t, né? Que é a combinação linear aqui de seno e cosseno. E esse ômega, né, que é a constante que está relacionada ao tempo, que é o que a gente chama de velocidade angular nesse tipo de movimento, vai ser a raiz de K sobre M. Ó. Raiz de K sobre M, como todos os problemas que a gente vem vendo aqui. Equação de onda clássica, equação de Schrödinger em várias situações, tá certo? Então esse ômega é raiz de K sobre M, ou K sobre M elevado a meio. Essa equação, a gente já viu aqui também, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. X de t igual a seno de ômega t mais φ. Porque pelas propriedades trigonométricas, né, identidades trigonométricas, seno de A mais B, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, se eu desenvolver isso aqui, eu consigo chegar nessa equação aqui, com uma equação com essa cara, fazendo exatamente o quê? C1 igual a cosseno de φ e C2 igual a seno de φ. Dessa maneira que está escrita aqui, ela tem uma interpretação física mais adequada. Eu já falei para vocês, quando eu falei da equação de onda clássica lá atrás, né? Esse A que está multiplicando o seno aqui é a amplitude do meu movimento, então é o máximo que eu consigo esticar e o máximo que eu consigo comprimir em relação à posição de equilíbrio. E esse fio que a gente chama de fase, que quer dizer onde que começou o meu movimento. Tá certo? Então, essa função aqui é uma função seno, então ela tem função seno, né? Ela tem esse comportamento oscilatório, né? A forma da função seno é essa aqui. Então, no caso do oscilador harmônico, ele começa, né? Para o tempo igual a zero, ele começa em x igual a A, né? X igual a amplitude. Então, eu estiquei, tá certo? Estiquei. Então, ele está na amplitude máxima. Aí ele vai, passa pela posição de equilíbrio, que é chegar aqui no zero.
depois ele comprime o máximo, então ele vai até menos A, aí depois volta, aí passa pelo zero de novo, chega na amplitude máxima, e assim sucessivamente. Esse é o comportamento, né, desse meu oscilador harmônico ao longo do tempo. E quais são as condições de contorno para esse problema? As condições de contorno para esse problema são as seguintes. X de zero tem que ser igual a A, aquilo que eu acabei de falar. O movimento começa eu esticando, né? Puxando o corpo que está preso à mola. Então, quando eu puxo até a amplitude máxima. Então, no x de zero, no tempo igual a zero, eu tenho a amplitude máxima. E esse x de zero é igual a C2, que é igual a A. Então, C2 é igual a amplitude naquela minha... Deixa eu escrever aqui, tá, pessoal? Naquela minha equação x de t igual a C1 seno de ômega t mais C2 seno de ômega t. Tá certo? Então, quando eu faço t igual a zero, né? Quando eu faço t igual a zero, o que vai acontecer? Esse seno aqui, ele é zero. Como o seno é zero, sobra só... eu escrevi duas vezes seno, que é cosseno, tá? Então, sobra só esse termo, cosseno de 0 a 1, né? Então, x de 0 é igual a C2, que é igual a A. Então, C2 é igual a A. Então, como é que fica a minha função aqui? Eu posso substituir esse C2 por A, mas já já a gente vai ver isso. Continuando, outra condição que o problema tem que estar sujeito é que a primeira derivada em relação ao tempo, no tempo igual a zero, tem que ser igual a zero. Por quê? Quem é a derivada da posição em relação ao tempo? É a velocidade, tá? Então, quando começa o meu movimento, de novo, puxei a mola. Antes de eu soltar, o que está acontecendo com o corpo? Está parado, né? Está parado. Aí eu solto, aí ele vai com uma certa velocidade até atingir a amplitude máxima. No sentido contrário, né? Comprimindo a mola. Aí ele para. Aí vai, passa pelo zero, atinge a amplitude máxima de novo. Aí para. Então, quando ele está nas extremidades, né, desse movimento, na amplitude, ele é zero, tá? Então, no tempo igual a zero, a velocidade é zero. E a velocidade é zero implica que a derivada é zero. Então, o que vai acontecer aqui? dx dt no tempo igual a zero é zero. Então, quem é dx dt? dx dt, derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é menos o seno, né? Então, como a derivada do seno é menos o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno, né? Deixa eu escrever de novo aqui, que ficou no outro slide. X de t é igual a C1 seno de ômega t mais C2 cosseno de ômega t, né? Quando eu fizer a derivada, né? dx dt, isso aqui vai ser o quê? dx dt, derivada do seno é o quê? O cosseno, mas tem um ômega aqui. Então, isso aqui fica C1 ômega cosseno de ômega t. Aí aqui a derivada do cosseno é menos o seno. Então, fica menos C2 ômega seno de ômega t. Seno de ômega t. Aí, como o seno de 0 é 0, só sobra isso aqui. O cosseno de 0 é 1. Então, essa derivada aqui que eu estou falando para vocês, que é igual a zero, no tempo igual a zero, ela vai ser igual a C1 vezes ômega. E aí, para que esse produto C1 vezes ômega seja igual a zero, o ômega não pode ser zero, né? A gente já viu que é o raiz de K sobre M, esse ômega. Então, a única coisa que pode ser verdade para essa condição ser satisfeita é C1 igual a zero, tá certo? C1 igual a zero. Então, isso implica que o C1 igual a zero. Se o C1 igual a zero, o que sobrou lá do meu x de t? O meu x de t não era C1 seno de ômega t mais C2 cosseno de ômega t? Isso aqui vai ser zero, né? Porque o C1 é zero. Cadê? Isso aqui é zero. Então, só sobrou isso aqui. A gente viu no slide anterior que esse C2 é A. Então, o que sobrou aqui dessa minha equação? Sobrou que o meu x de t é igual a A cosseno de ômega t, tá certo? Que é o que eu vou mostrar aqui no próximo slide.
Então, C1 é zero, o que sobrou? X de t é A cosseno de ômega t. Tá certo, pessoal? Então, essa é a função, daí essa forma aqui, porque é A cosseno de ômega t. Tá certo? Então, no tempo igual a zero, x igual a A, no tempo... Aí você tem um tempo aqui que o x é zero, e aí a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima. Aqui a mola toda comprimida, e vai esticada, posição de equilíbrio, comprimida e assim sucessivamente. E como que eu calculo a energia potencial? A força, né, que está sendo aplicada a esse sistema, esse corpo, ele é menos a derivada da energia potencial em relação a x, tá certo? Então, mas quem é a força pela lei de Hooke? Né, Kx, né, é igual a Kx. Então, quando eu resolvo isso aqui, essa equação diferencial vai ficar dvx igual a menos kx dx. Então, quando eu integrar kx, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, tá? Então, meu v de x vai ser menos kx ao quadrado sobre 2 mais c, né? Que é a constante de integração. Como energia potencial, eu escolho qual é a minha referência. Então, eu vou escolher aqui que a minha referência é zero, para poder, no x igual a zero, esse C0, tá certo? Que é exatamente na posição de equilíbrio. Qual é a posição de equilíbrio? É quando L é igual a L0. Então, fazendo C igual a zero, meu V de x é igual a menos kx ao quadrado sobre 2, tá? Então, esse exemplo que eu falei, mostrei para vocês agora, foi de uma mola presa numa parede, e aí eu tenho um corpo na mola, eu estico e ele fica oscilando. Para a química, o exemplo mais interessante é eu considerar esse sistema de dois corpos aqui, tá certo? Esse sistema de dois corpos, porque a gente vai ver mais adiante que esse aqui é um modelo, por exemplo, para uma molécula diatômica que está vibrando. Então, a gente vai usar esse modelo aproximado para entender o comportamento da molécula diatômica vibrando, tá? Então, imagina aqui que eu tenho esse sistema de dois corpos. O que acontece se eu esticar? Por exemplo, aqui elas estão em equilíbrio, né? Estão paradinhas. Se eu esticar, qual é a tendência? É ela ficar indo e voltando, indo e voltando. Então, vou ter uma coisa praticamente igual ao problema de um corpo com a mola presa na parede. Quando eu estico, eu tenho a amplitude máxima, tá? Quando comprimo, a amplitude máxima no sentido contrário, né? Que é o menos A. E aí eu fico com esse movimento oscilatório aqui, entre a posição de equilíbrio máximo, posição de equilíbrio, mínimo, posição de equilíbrio máximo e assim sucessivamente, tá certo? Só que como que ficam minhas equações aqui? Minhas equações vão ficar assim. O meu M1 vezes, aí aqui de novo, a derivada segunda, né, do meu x1 em relação ao tempo. E quem é o meu x1? X1 é a posição do corpo 1, porque eu tenho dois corpos, eu tenho uma equação diferencial para cada corpo aqui nesse caso. Aí aqui fica K, x2 menos x1 menos L0. Então, se a gente voltar aqui para a figura, o que vai acontecer? Quando eu estico, qual é a tendência? O M1, ó, eu estiquei. Qual é a tendência? É voltar, né? Nessa tendência de voltar, o que vai acontecer? Estou aqui tentando achar aqui a posição na câmera, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Ó, estiquei. Na hora de voltar para a posição de equilíbrio, ó, vai ficar assim, né? Oscilando. Então, eu estiquei. Na hora de voltar, o M1 vai para frente e o M2 para trás. Por isso, pessoal, que aqui, ó, para o M1, aqui ficou positivo e o sinal para o M2 foi negativo, porque o corpo 1 tende a ir para o sentido x positivo no início, né, do meu movimento, do oscilador harmônico, e o M2 tende a ir para o sentido negativo, tá certo? E esse x2 menos x1 menos L0 é a distância que esse corpo está da posição de equilíbrio, né? Porque aqui, ó, essa é a posição de equilíbrio, eles parados. Quando eu estico, né, eu vou ter x2 menos o x1 menos o comprimento da mola, é a distância. Como se eu imaginar aqui que eu puxei só o M2, né, que dá no mesmo, vai ficar fazendo isso aqui, vai ficar oscilando, né?
entre essa posição de equilíbrio e o deslocamento da posição de equilíbrio vai ser esse x2 menos x1 menos L0. Que é, por exemplo, de novo, imagina que eu estou puxando só o corpo 2. Né? Eu trouxe o corpo 2 para cá. Deixa eu riscar aqui um pouquinho. Eu trouxe o corpo 2 para cá, por exemplo, tá? Então, ó, qual é o deslocamento? Que posição que ele vai estar aqui? Ele vai estar deslocado. Eu tenho que tirar o deslocamento em relação ao equilíbrio, é isso aqui, né, pessoal? Ó, esse é o deslocamento em relação ao equilíbrio. Então, esse deslocamento eu vou pegar x2, lembrando que a mola vai vir para cá, né? Então, x2 menos x1 menos o comprimento da mola. É isso aqui a minha distensão da mola, né? Esse desenho feio aqui da mola, tá certo? Então, daí é que vem o meu x2 menos x1 menos a posição de equilíbrio. Tudo bem? Então, continuando aqui, esse problema de dois corpos pode ser reduzido a um problema de um corpo apenas considerando a separação relativa entre as duas massas, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu chamo de x, esse meu x2 menos x1 menos L0, que é a diferença em relação à posição de equilíbrio, tá? E aí, meu problema aqui fica simplesmente μ d2x dt2 mais kx igual a zero, em que esse μ é a massa reduzida do sistema, que a gente já viu quando eu falei para vocês de momento angular, tá? Quem é a massa reduzida? É m1 vezes m2 sobre m1 mais m2, tá certo? Então, eu posso imaginar esse problema aqui do oscilador harmônico como sendo isso. Eu tenho como se fosse só puxando a mola 2, né? E eu considero que elas estão se movendo em relação ao centro de massa do sistema e a massa reduzida, no lugar da massa de um corpo, né? Que era o caso do problema de um corpo, eu uso a massa reduzida do sistema. E aí meu problema de dois corpos se reduz a um problema de um corpo e a solução vai ser igual ao que a gente viu para o problema de um corpo, tá? A equação diferencial vai ser aquela com as mesmas condições de contorno, tá? Então aqui vou ter o meu ômega é raiz de K sobre μ agora, né? A solução é aquela que a gente viu, deixa eu colocar aqui. Vai ser a mesma solução, vai ser agora meu K é igual a... Aliás, a solução vai ser x de t igual a cosseno de ômega t e o ômega ele é K sobre μ elevado a 1/2, raiz de K sobre μ. Mesmo problema que a gente viu no caso de um corpo, tá certo? E o potencial, né, que a gente viu também, quem é a energia potencial? Meu V de x é igual a menos kx ao quadrado sobre 2, tá certo? Então, o oscilador harmônico, ele, como eu falei anteriormente, ele pode ser usado como modelo para o movimento vibracional da molécula diatômica, porque a molécula está vibrando, né, em torno da posição de equilíbrio. E aí todos vocês já devem ter visto lá em química geral, ou em química inorgânica, esse gráfico bem aqui, né, pessoal, da distância de equilíbrio, né, por exemplo, dois átomos separados. Então, lá no infinito, a energia é zero, né? A gente traça aqui quando a gente está estudando lá ligações químicas, né? Isso aqui, porque aqui não está na mesma escala, mas esse aqui era o nosso zero de energia, não é isso? Então, lá no infinito, aqui vou ter que trazer mais para cima um pouco, né? Lá no infinito, aqui, né, por exemplo, aqui é o meu zero, né? Então, quando eles estão separados por uma distância infinita, a energia é zero. Quando eles se aproximam, né, que eles estão no comprimento da ligação, que seria o meu L0, a energia é mínima. E se eu empurrar um átomo contra o outro, um núcleo contra o outro, né, eu vou aumentando a energia potencial. Tudo bem? Então, aqui é o gráfico da energia potencial, né? A função x², vocês devem lembrar de matemática lá até do ensino médio, que ela é uma parábola, não é isso? Tá vendo que é uma parábola? Então, se eu usar o modelo do oscilador harmônico para a molécula diatômica, eu tenho essa parábola, mas na prática os dados experimentais me mostram o quê?
que eu tenho essa curva aqui. Então, quando você olha assim para essa figura, você acha que não tem nada a ver, né? Está bem diferente. Mas o que acontece quando a gente trabalha com a oscilação, né? O movimento de vibração dos átomos na minha ligação química na molécula diatômica? O potencial do oscilador harmônico, ele tem uma aproximação satisfatória para pequenos deslocamentos, que é a região mais importante para muitas moléculas na temperatura ambiente. Então, essa vibração dos núcleos em torno de uma posição de equilíbrio, esse deslocamento é muito pequenininho. Então, para deslocamentos pequenos, se você olhar aqui para o gráfico, ó, deslocamentos pequenos em torno do L0, isso aqui está sendo contemplado. Ó, as curvas coincidem nessa região aqui em torno do L0. Só quando você tem deslocamentos muito grandes é que você passa a ter um distanciamento desse modelo e o modelo já não é mais adequado. Mas para a maioria dos casos esse modelo é adequado. Se a gente pegar e expandir isso em uma série de Taylor, aí sim a gente consegue chegar nessa curva aqui, tá, pessoal? Então, como é que eu expando isso numa série de Taylor? Lembrando lá da série de Taylor, né? Você tem uma série que você expande em torno de uma posição, né? Para um x igual a zero, que é a série de Maclaurin, ou para um L igual a L0, que é o caso que está aqui. Então, por exemplo, eu tenho V de L, vai ser um V de L0, mais a derivada de primeira em relação a L para L igual a L0, mais vezes L menos L0, né? Mais 1 meio, 1 sobre 2 fatorial, a derivada segunda do potencial em relação a L para L igual a L0, vezes L menos L0 ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, derivada terceira, aí L menos L0 ao cubo, e assim sucessivamente. Então, quando eu faço essa expansão na série de Taylor e comparo com o potencial do oscilador harmônico, o que a gente pode tirar disso aí? Ó? D de V dL é igual a zero quando L é igual a L0. Por quê? Porque essa derivada é o mínimo da curva da energia potencial. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, quando L é igual a L0, ó, aqui é a minha curva do potencial, tá? A derivada, por exemplo, nesse ponto aqui, L igual a L0, tá vendo que é um ponto de mínimo? Então, a derivada aqui ela é zero, tá certo? A derivada aqui é zero, porque é um ponto de mínimo. Então, esse primeiro termo aqui da série de Taylor, turma, já vai embora, tá? Esse primeiro termo aqui já vai embora, tá certo? Esse outro termo aqui, V de L0, também vai embora, porque a gente definiu isso, que a energia potencial é zero para L igual a L0. Então, só começa a olhar os termos daqui para frente. Quem é esse primeiro termo aqui? Aqui é 1 meio, né? 1 sobre 2 fatorial é 1 meio. Quem é a derivada segunda? Então, vamos passar aqui para frente. Calma, devagar. Então, ó, o que acontece? Então, D de V dL é zero, quando L é igual a L0. V de L0 é zero, né? Que é a definição. Então, só sobram os termos para frente, né? Quem são os termos para frente? O termo em x ao quadrado, o termo em x ao cubo, porque L menos L0 não é o x, então isso aqui é x ao quadrado, x ao cubo e assim sucessivamente. Então eu posso escrever dessa forma, ó, meio de kx ao quadrado mais 1/6 de um gama x ao cubo e assim sucessivamente. Por que meio? Porque 1/6? Daqui, ó, aqui é 1 sobre 2 fatorial, aqui é 1 sobre 3 fatorial. E aí quando eu comparo essa equação aqui com essa, o que eu faço aqui? Eu posso igualar, por exemplo, quem é o K? É a derivada segunda do potencial em relação a L, tá certo? Então, quem é esse gama? É a derivada terceira do potencial em relação a L, e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Aí, para pequenos deslocamentos, esse x é pequeno. Então, eu tenho um x pequeno, normalmente muito menor que 1, e aí o que vai acontecer? Se eu elevar um número muito pequeno ao cubo, 10 a menos 3 elevado ao cubo, é 10 a menos 9, né? Então, isso aqui tende a zero. Então, para pequenos deslocamentos, esses termos, além do termo quadrático, eles são praticamente zero e podem ser desprezados. Por isso que o modelo do oscilador harmônico, só com o meu potencial kx ao quadrado sobre 2, ele é válido, tá certo? E aí esses termos de correção, né, que levam em conta distâncias maiores do potencial de equilíbrio, que vão acabar se ajustando a essa parte aqui da curva, eles são chamados de termos anarmônicos, tá? São chamados de termos anarmônicos que a gente vai ver, principalmente quando estuda
espectroscopia a gente vê que esses termos são responsáveis por algumas correções, tá certo? Então, como fica a equação de Schrödinger para esse problema aqui do oscilador harmônico? A equação de Schrödinger é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, só que agora a gente está usando a massa reduzida, né? Então, sobre 2μ, d2π dx2 mais a energia potencial, que é o meu V de x, vezes o meu π de x. E isso é igual a E π de x, né? Apliquei o operador hamiltoniano, a função de onda, igual a E vezes a função de onda. Tá certo? Se eu reorganizar essa equação e substituir a expressão para energia potencial, que é o meu V de x, isso aqui vai ficar o quê? V de x é kx ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar d2π dx2 mais, eu dividi todo mundo aqui por menos 2h cortado sobre 2μ, né? Então, se eu dividir aqui por menos h cortado ao quadrado sobre 2μ, some, né, esse termo, ficou só o meu d2π dx2. Aqui não tinha nada, então como eu dividi por menos h cortado ao quadrado por 2π, eu inverto, né? Então fica 2μ, π não, 2μ. 2μ sobre h cortado ao quadrado. E aqui é menos meio de kx ao quadrado, né? Porque quando eu trouxe esse e para cá, ele ficou negativo, mas quando dividiu pelo negativo aqui, ele vai ficar positivo e esse vai ficar negativo. Por isso fica e menos meio de kx ao quadrado. Ou kx ao quadrado sobre 2. Tá certo? Vezes π de x, isso é igual a 0. Tudo bem? Aí, diferentemente das equações diferenciais que a gente viu até o momento, não mais nós temos aqui uma constante multiplicando a função π de x. Tá? Porque aqui, o termo que multiplica π de x tem aqui alguém que depende do x, tá? Então, não vai ser... A solução para essa equação diferencial não vai ser mais aquelas que a gente está acostumado com e elevado a ikx, ou então e elevado a kx, uma combinação linear, né? E elevado a kx mais e elevado a menos kx, alguma coisa desse tipo. Ou C1 cosseno de kt mais um C2 cosseno de kt, tá? Porque aqui eu não tenho mais uma constante multiplicando a minha função. Então, aqui já vou retomar essa equação diferencial, mas aí eu preciso aplicar outras técnicas que não vêm ao caso aqui para a gente vai direto para a solução da equação mais adiante, tá? Quando a gente resolve a equação, vou voltar para a solução mais adiante, a gente obtém, né? Isso é uma equação de alto valor, não é isso que a gente está acostumado, equação de alto valor. Então, quando a gente aplica o operador hamiltoniano, a gente obtém o alto valor, que é quem? É a energia. E ao resolver essa equação, a gente chega nessa expressão aqui, ó, para a energia. Quem é a energia? Ela depende de um número quântico n, tá? E aí a energia para o nível n, para o nível vibracional n, já a gente vai ver que a gente está associando com o movimento vibracional, né, das moléculas diatômicas. Então, a energia do nível vibracional n é h cortado vezes k sobre μ elevado a meio, vezes n mais meio. Então, depende desse número quântico aqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual a h cortado vezes ômega, que multiplica n mais meio. Por que h cortado vezes ômega? A gente já viu lá atrás, né, que o ômega é raiz de k sobre μ. Então, só substituiu aqui. Isso aqui, pessoal, vou riscar aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente já viu lá atrás que é o nosso ômega, então só substituir aqui. H cortado vezes o ômega. Só que o H cortado, turma, a gente também já viu, vou colocar aqui para cima, ele é H sobre 2π, né? Ele é H sobre 2π. E o ômega está relacionado com a frequência como? Vou botar aqui, ó, também. Aqui, o meu ômega, ele é 2π vezes a frequência, tá? Ele é 2π vezes a frequência. Então, esse 2π vai embora com esse 2π. O que é que sobrou aqui? Hν. Então, por isso que aqui está Hν vezes n mais meio, para n igual a 0, n igual a 1, e assim sucessivamente, tá? E aí, quem vai ser a minha frequência? É 1 sobre 2π vezes raiz de k sobre μ, tá? Porque, de novo, né?
ômega é igual a 2π vezes a frequência, então a frequência é ômega dividido por 2π. Quem é ômega? Raiz de K sobre μ, dividido por 2π, 1 sobre 2π vezes raiz de K sobre μ. Tá certo? Aqui, turma, tem uma coisa interessante para a gente discutir, que é a gente observar que para o n igual a 0, a energia é diferente de zero, tá? Então, a energia do estado fundamental do oscilador harmônico, que é para o n igual a 0, ela é diferente de zero e é igual a h-ni sobre 2, tá? E ela é chamada de energia do ponto zero para o meu oscilador harmônico. Esse resultado ele é puramente quântico e está de acordo com o princípio da incerteza, tá? Por que que isso acontece? Porque para o n igual a 0, normalmente em outros sistemas que a gente estuda, a energia é zero para n igual a 0, tá? Mas nesse caso isso não pode ser verdade, porque como é que funciona o meu sistema oscilador harmônico? Ele tem dois corpos, né, vibrando. Então esse meu sistema ele tem energia cinética e energia potencial, como qualquer outro sistema. Mas nesse caso específico dele, o que vai acontecer aqui? Ó? Quem é a energia total? Vou escrever aqui, ó. Escrever de vermelho é melhor. A energia total é a energia cinética mais energia potencial, tá? Quem é a energia cinética? A gente já viu aqui, a gente pode expressar como P ao quadrado sobre 2m, no caso aqui sobre 2μ, que é a massa reduzida. Quem é a energia potencial? Kx ao quadrado sobre 2, tá certo? Se para essa energia total ser zero, tá? Que seria no ponto zero, no n igual a zero, a energia ser zero, isso teria que significar que o meu P é igual a zero, que a massa reduzida não é zero, então P tem que ser zero, e aqui como é a constante de força da mola, ou constante da ligação, significa que o x é igual a zero. Então isso aqui significa que eu conheço a posição e conheço o momento simultaneamente, só que o princípio da incerteza diz que eu não posso conhecer a posição e o momento simultaneamente. Então por isso que mesmo para o n igual a zero, eu tenho uma energia diferente de zero, que vai ser a minha energia no ponto zero, que a gente chama também de ZPVE, que é Zero Point Vibrational Energy. E isso aqui é igual a meio de Hni, tá? Isso é meio de Hni. Então não é zero. E isso está de acordo com o princípio da incerteza. Tudo bem? Então, a energia do meu oscilador harmônico é dada da seguinte maneira, como ela é, voltando aqui, né? É Hni vezes n mais meio, então para cada valor, esse aqui está parecendo com um ni, mas na verdade é o meu n, tá? Porque no livro estava usando essa letra aqui, eu achei parecida com o ni, e aí eu achei que ia ficar confuso, eu mudei para n aqui nos slides, tá? Mas como eu peguei a figura do livro, né? Depois eu vejo se eu mudo isso aqui para n, tá bom, pessoal? Mas aqui é como se fosse meu n, então n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim sucessivamente. Então, os níveis de energia eles estão igualmente espaçados, tá? Por quê? Porque se eu pegar aqui para diferentes valores de n, para n igual a 0, vai ficar meio de Hni. Para n igual a 1, vai ficar 3 meios de Hni. Aí 5 meios de Hni, 7 meios de Hni. Então, é uma diferença de 1 Hni entre cada nível de energia. Então, por isso que eles são igualmente espaçados. Tudo bem? E aí, como eles são igualmente espaçados, a energia necessária para saltar de um nível para outro é sempre a mesma, né? Então, se modelarmos a energia potencial da molécula diatômica pela energia do oscilador harmônico, como eu já mostrei para vocês, os níveis de energia da molécula diatômica, né, os níveis de energia vibracional da molécula diatômica vão ser esses aqui, né? É n igual a h cortado vezes k sobre μ elevado a meio vezes n mais meio. Para n igual a 0, 1, 2... Só que aí lá mais para frente a gente vai estudar uma coisa chamada regra de seleção. O que é a regra de seleção? É que nem todas as transições entre os níveis de energia para um sistema são permitidas. Então o que vai acontecer? No caso do oscilador harmônico, para molécula diatômica, a gente vai ver mais adiante, mas não é para a gente se preocupar com isso agora, que a gente vai ver mais adiante. A regra de seleção diz que só é possível transição de energia entre níveis adjacentes, tá?
Então, se eu estou no N igual a 1, eu só posso pular ou para o N igual a 2, se eu absorver HNI de energia, ou para o N igual a 0, se eu perder HNI de energia. Se eu estou no N igual a 3, eu só posso ir para o 4 se eu absorver energia, ou para o 2 se eu perder energia. Então, isso faz com que a quantidade de energia absorvida numa transição ou emitida numa transição sempre seja a mesma, que é a HNI, tá? É a HNI. Então, por isso, para uma molécula diatômica, no espectro vibracional, a gente só observa uma linha, que é o único valor possível de energia que ele pode absorver, é a HNI. Se eu pudesse pular do nível N igual a 1 para o N igual a 5, que é no caso lá do átomo de hidrogênio, que a gente viu no modelo de Bohr, aí ia ter uma diferença diferente de energia, tá? Ficou redundante, mas é isso mesmo. Como a regra de seleção me diz que eu só posso pular para o nível adjacente, ou um para cima ou um para baixo, a energia absorvida na transição ou emitida na transição é sempre a mesma, por isso que a gente só vê uma linha nesse espectro, tá certo? Então, qual é essa diferença de energia do E igual a N mais 1 para o E igual a N? É H cortado vezes K sobre μ elevado a meio, tá? Ou HNI, né? Se eu substituir tudo aqui, né? Isso aqui é ômega, né? Ômega, por sua vez, é 2π vezes Ni. E aí, isso aqui é HNI. Tudo bem? Então, para uma absorção, ele precisa receber a energia H cortado sobre raiz de K sobre μ. E se ele pular, se houver a transição de um nível mais alto para um nível mais baixo, ele vai emitir essa mesma quantidade de energia aqui. H cortado vezes K sobre μ elevado a meio. Tá certo? E aí, como é que eu calculo a frequência da transição? Para calcular a frequência da transição, eu vou pegar a diferença de energia, né? Lembrando lá da condição de frequência de Bohr, né? Δe é igual a HNi. Então, isso implica que Ni é igual a ΔE sobre H, tá? ΔE sobre H. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por H, como isso aqui é H sobre 2π, H sobre 2π dividido por H é 1 sobre 2π, tá certo? Então, essa é a frequência observada na transição entre dois estados de energia para o oscilador harmônico. Tudo bem? Ou, se eu expressar isso em termos de número de onda, isso aqui fica 1 sobre 2πc raiz de K sobre μ, né? Lembrando que número de onda, né? Vamos fazer aqui também, número de onda. Como é que eu faço em número de onda? Meu Ni tio é igual a 1 sobre 1 sobre lambda, não é isso? E lambda Ni é C, né? Então, se lambda Ni é C, isso aqui é o quê? É Ni dividido por C. Por isso que é só pegar isso aqui e dividir por C, tá? Para expressar aqui meu Ni-tio observado, que é uma medida que costuma aparecer, né, em espectroscopia. Você vê os resultados em centímetro a menos 1, né? Por que é centímetro a menos 1? Porque é o recíproco do comprimento de onda, tá certo? Então, tá aqui um exemplo, ó. O espectro infravermelho do BRF, BR75F19, consiste de uma linha intensa em 380 centímetros a menos 1. Calcule a constante de força do BRF. Então, como que eu vou calcular a constante de força? Aqui está aquilo que eu falei, né? Você observa o quê? Uma linha intensa no espectro. Porque a diferença de energia é sempre a mesma, né? Entre níveis adjacentes, então você só observa uma linha. E aí, isso aqui é o quê? Tá vendo que está em centímetro a menos 1, como eu acabei de falar? Então, isso aqui está expresso como número de onda, né? Então, isso aqui é o meu Ni-tio, tá? Isso aqui é o meu Ni-tio. Então, meu Ni-tio aqui, a gente acabou de ver, é 1 sobre 2πc vezes K sobre μ elevado a meio. O que eu quero saber? A constante de força do BRF. Então, como eu encontro a constante de força do BRF? Se eu elevar tudo isso aqui ao quadrado, pessoal, ó, eleva ao quadrado. Isso aqui eu elevo ao quadrado.
Isso aqui vai ficar nitil ao quadrado igual a 1 sobre 4π ao quadrado c ao quadrado vezes k sobre μ, tá certo? Então, quem vai ser meu k? Meu k vai ser 4π ao quadrado, c ao quadrado, μ, nitil ao quadrado, tá certo? Então, agora eu vou substituir, só que antes eu preciso calcular o μ, né? Que é a massa reduzida. Então, como que eu calculo aqui a massa reduzida? Massa reduzida, né? Então, aqui é a expressão para eu calcular a constante de força, tá? Só que está faltando quem aqui para eu calcular? A massa reduzida. Então, como é que eu calculo a massa reduzida? μ é igual a M1, M2 sobre M1 mais M2, tá certo? Então, esse meu μ vai ser 75 vezes 19 sobre 75 mais 19. E isso aqui é igual a... Deixa eu fazer minhas contas aqui, pessoal. Vou fazer minhas contas. 75. 75 vezes 19 dividido por 75 mais 19. Deu 15,16, tá, pessoal? Então, isso aqui ficou 15,16. Só que isso aqui é a unidade de massa atômica, tá, turma? É a unidade de massa atômica. Então, para eu passar isso para quilograma, né, que é no SI, eu tenho que pegar e multiplicar pelo valor correspondente a uma unidade de massa atômica em quilograma, tá? Deixa eu olhar bem aqui. Qual é esse valor, tá, turma? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É 1,661 vezes 10 a menos 27 quilogramas, tá? Então, essa minha massa reduzida aqui, ela vai ser... Vamos fazer as contas aqui, tá? Um 1,661 vezes 10 a menos 27. Deu 2,52 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas. Aí, turma, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a minha constante de força, tá? Vou repetir aqui a expressão, que é 4π ao quadrado c ao quadrado. Então, 4π ao quadrado c ao quadrado, né? μ nitil ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ficar 4π ao quadrado vezes 3 vezes 10 a 8 ao quadrado, vezes, quanto foi meu μ aqui? 2,52 vezes 10 a menos 26, que foi isso aqui? 2,52 vezes 10 a menos 26, 4 ao quadrado, e o nitil ao quadrado. Quanto era o nitil? 380 centímetros a menos 1, tá? Aí eu tenho que passar isso aqui para metro a menos 1. Então, aqui é 380, né? Como é centímetro a menos 1, por exemplo, metro a menos 1, eu passo como? Eu multiplico, né? Centímetro para metro, né? Aliás, eu divido por 100.
Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100, né? Vou multiplicar por 100. Então isso aqui é vezes 100 ao quadrado, que é a menos 1, é como se fosse o inverso. Como se fosse, não, é o inverso. Então vamos fazer as contas, tá? Vamos fazer as contas aqui. Quatro vezes π ao quadrado vezes 3 vezes 10 a 8 ao quadrado vezes a minha massa reduzida vezes 380 vezes 100 ao quadrado. Tá, esqueci de multiplicar uma coisa aqui. Isso dá 129, tá, turma? 129, o que? Qual é a unidade da constante de força? Newton por metro, tá, pessoal? Porque, só lembrar que F é igual a kx, né? Aqui é Newton e aqui é metro. Então, isso aqui vai ser o quê? Newton dividido por metro, tá bom? Então, vou apagar aqui só para a gente lembrar da unidade. Tá certo? Então, é assim que a gente calcula a constante de força. Então, se a gente observar, pessoal, essas frequências, por exemplo, essa frequência aqui, 380 centímetros a menos 1, os valores típicos de constante de força, de frequência, de massa reduzida, na verdade, as frequências dessas transições vibracionais, elas caem na faixa do infravermelho, tá certo? Então, caindo na faixa do infravermelho, o que vai acontecer é que a espectroscopia vibracional, ela ocorre, por isso que está aqui, ó, espectro, deixa eu botar a mãozinha aqui de novo, espectro infravermelho, tá, turma? Então, medindo o espectro infravermelho e vendo onde ocorre essa linha intensa, a gente consegue observar em que frequência ocorre a transição, e sabendo a frequência que ocorre a transição, a gente consegue obter a constante de força. Então, é assim que costuma se obter constante de força de ligações, tá? Então aqui, ó, tá exemplo, ó, constante de força do H2, do D2, né, que é o deutério. Então, como muda a massa reduzida, vai mudar a constante de força. Aqui, ó, HCl, HBr, HI. Aqui tem algumas coisas que a gente pode associar com o que a gente vê em química geral, por exemplo. Então, o HCl tem uma constante de força maior que a do HBr, que tem constante de força maior que a do HI. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade é maior. Então, os átomos estão mais fortemente unidos. Aqui, ó, cloro, bromo e iodo. Aí também vai diminuindo. Por que aqui agora? Porque a distância entre os átomos, como o átomo de iodo é maior que o do bromo, que é maior que o do cloro, né? Então a distância aqui, ó, e dá para ver aqui, ó, o comprimento da ligação, faz com que seja mais fácil quebrar a ligação. Então a constante de força está diretamente relacionada, como o nome está dizendo, com a força, né, da ligação. Então aqui, ó, o oxigênio já tem uma constante de força muito maior, porque a ligação é dupla, então ela é mais forte. A do nitrogênio é tripla, então tá vendo? 2.243 a constante de força. E por aí vai, tá, pessoal? Então CO é uma ligação praticamente tripla. Então é assim que a gente determina essas constantes de força, tá certo? Então aqui aquilo que eu falei, né? Na tabela a gente pode ver que as transições ocorrem na faixa do infravermelho. Tá aqui os nossos nitil, né? 4.400 centímetros a menos 1, 2.990, 2.886. Então isso aqui a gente mede experimentalmente e a gente aqui calcula a partir da frequência que foi medida experimentalmente.
Aí outra coisa que a gente vai ver mais adiante é que a molécula só absorve a radiação no infravermelho se houver mudança no momento de dipolo, tá? Então, quando que ocorre mudança no momento de dipolo? Quando a molécula é polar. Porque se ela, numa transição, esse comprimento de ligação vai mudar, tá? Então, ela vai oscilar de maneira diferente, a amplitude do movimento vibracional vai mudar, né? Não o comprimento de ligação, mas a amplitude do movimento vibracional vai mudar, e aí vai alterar o momento de dipolo. Então isso só vai acontecer com molécula polar. Quando a molécula é apolar, o momento de dipolo é zero, nem que ela vibre mais, numa amplitude maior, vai continuar sendo zero. Então por isso que, por exemplo, a molécula de HCl absorve radiação no infravermelho, mas a de N2 não absorve. Tudo bem? Aí, como eu falei para vocês, vamos voltar agora à equação diferencial, né? Porque eu fui direto para a expressão da energia, mas como que a gente resolve essa equação diferencial? Então, como eu falei lá atrás, como esse termo aqui não é constante, essa equação ela não é simples. Mas ele é esse problema aqui, quando você tem aqui um termo dependendo de x ao quadrado, é um problema conhecido em matemática que tem essa solução aqui, turma. A minha psi de x ela é um n de n vezes um hn de alfa elevado a meio vezes x, isso aqui é uma função, já vou explicar para vocês, vezes e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. E esse alfa é quem? Ele é k vezes μ sobre h cortado ao quadrado elevado a meio. K é a constante de força e o μ é a massa reduzida, tá? Esse n de n aqui, pessoal, é a constante de normalização, tá? Que a gente viu que essa função de onda tem que ser normalizada, porque a probabilidade, né, de eu encontrar a partícula em qualquer lugar no espaço tem que ser 1. Então, quando eu normalizo essa função de onda, eu chego nessa expressão aqui, ó, 1 sobre 2n vezes 2 elevado a n vezes n fatorial vezes alfa sobre π elevado a 1/4. Então, essa é a constante de normalização e ela depende do nível n, tá? Então, diferente do que a gente viu lá na partícula na caixa, por exemplo, que a constante de normalização era raiz de 2 sobre alfa, né? Ou raiz de 2 sobre A, que era o comprimento da caixa. A constante de normalização não dependia de que nível de energia a gente estava. Aqui depende do nível de energia, tá? E esses Hn de alfa elevado a meio vezes x são os chamados polinômios de Hermite. Então, a solução dessa equação diferencial aqui nos leva ao aparecimento desses polinômios de Hermite. Esses polinômios de Hermite eles são definidos por meio dessa fórmula de recorrência. Então, aqui para não confundir com o x, né, porque a gente usa aqui alfa elevado a meio vezes x. A gente usou xi aqui, essa letra grega. Então, H0 de xi é 1. H1 de xi é 2H0 de xi. E Hn mais 1 de xi é 2xi Hn de xi menos 2NH menos 1 de xi. Hn menos 1 de xi, tá? Então, através dessa fórmula de recorrência, eu posso obter todos os polinômios de Hermite, tá? Quem é esse... Eu vou fazer aqui do lado para a gente ver, tá? Quem é o H1? É 2 vezes o H0 vezes xi, tá? Ah, pessoal, aqui era melhor botar 2 vezes xi vezes H0 de xi, tá? Ficaria melhor. Vou até escrever aqui em cima, depois eu ajeito o slide, tá? Então, se eu fizer aqui, H1 é quem? É 2... Só esqueci que eu tenho um problema para desenhar, tá? Então, 2xi H0 de xi. Tá? Aí, quem é H0 de xi? Não é 1? Então, isso aqui é 2xi. Certo? Então, isso aqui é 2xi. Tudo bem? Aí, se eu quiser saber aqui para o n igual a 1, 2, então o H2 de xi. Quem é o meu H2 de xi? Ele vai ser 2xi vezes o H1 de xi. Quem é o H1 de xi? Tá aqui, é 2xi, né? Então, vezes 2xi menos 2n, né? Então, não é o n não é 1. Então, 2 vezes 1 vezes o Hn menos 1 de xi. O n não é 1, n menos 1 é 0. H0 de xi é 1, então vezes 1. Então, isso aqui vai ser o quê? 4 xi ao quadrado menos 2, tá certo? Aí quem é o H3 de xi?
H3 de xi vai ser 2 vezes xi, vezes o H2 de xi. Quem é o H2 de xi? 4xi ao quadrado menos 2, menos 2 vezes o H1 de xi, né? 2n, no caso, então, 2 vezes, o n agora é 2, né? Porque H3 é para n igual a 2, porque é n mais 1. Então, 2 vezes 2 vezes o H1 de xi, que é 2xi. Então, isso aqui vai ser 4xi ao cubo, né? Fica aqui. 4 não, 8, né? 8xi ao cubo, não é isso? Aqui vai ficar 2xi vezes menos 2, menos 4xi. Aqui menos 8xi, então fica menos 12xi. E assim sucessivamente, tá? Deixa eu ver se eu acertei. Acertei. Então, é assim que a gente obtém, tá, turmas? É assim que a gente obtém. Normalmente, a gente usa só os primeiros polinômios de Hermite. Então, aqui estão listados do polinômio 0 até o 5, tá? Mas, se você quiser, se eu precisar do H10, é só eu vir aqui nessa fórmula de recorrência, tá? Que é para vocês saberem de onde vem. Mas, normalmente, a gente precisa só isso aqui, tá? E quem são as primeiras funções de onda do oscilador harmônico? Se eu voltar lá atrás, ó, quem é a função de onda? É o meu n de n vezes o meu hn de alfa elevado a meio vezes x. Então, o meu xi vai ser esse alfa elevado a meio vezes x, tá? Vezes e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Então, quando eu pego e substituo, né, os polinômios de Hermite na função de onda, as minhas funções de onda vão ser essas aqui, ó. Como o meu H0 de psi é 1, é simplesmente a constante de normalização, alfa sobre π elevado a 1/4, é elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. A primeira função de onda, psi1 de x, 4 alfa ao cubo sobre π elevado a 1/4, vezes x. Eu tenho que pegar o primeiro polinômio de Hermite, tá certo? Quem é o meu primeiro polinômio de Hermite que a gente viu aqui? É o meu 2xi, então meus 2 alfa elevado a meio vezes x, tá certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Aí eu tenho aqui o meu psi2, a mesma coisa. Vou pegar a constante de normalização para n igual a 2, vou pegar o meu polinômio de Hermite para n igual a 2 e multiplicar pelo meu e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. E assim sucessivamente. Então, aqui estão as funções de onda do oscilador harmônico do psi0 até o psi3. Tudo bem? E os gráficos dessas funções de onda estão aqui, né? Então, para n igual a 0, ela tem um máximo aqui, ó. Qual é a probabilidade? Onde é que está a probabilidade? Aqui está o psi e aqui o psi ao quadrado, né? Então, para o n igual a 0, onde é que a probabilidade é máxima de eu encontrar a minha partícula? No meio, tá? No x igual a 0. Isso aqui vai contra o que era esperado classicamente. Por que que vai contra? Porque no x igual a 0 é onde a velocidade é máxima. Então, classicamente, é onde a minha partícula deveria passar menos tempo. Ela passa rápido pelo x igual a 0. Então, esse aqui já é um resultado do problema quântico. Para o n igual a 1, aí eu tenho um nó aqui aí, já no x igual a 0. A probabilidade é máxima onde? 1/4. Ó. Quando eu faço o quadrado, fica isso aqui. Ó. Tá certo? Aí vai aumentando o número de nós, né? E aqui a diferença de energia é sempre Hν. Tudo bem? E aqui, para finalizar, turma, os polinômios de Hermite têm uma propriedade extremamente importante para esse nosso problema aqui do oscilador harmônico, que é o quê? O meu polinômio de Hermite, Hn, ele é par se o n é par, e ele é ímpar se o n é ímpar. Tá? Então, ele é uma função par se n for par, e ele é uma função ímpar se n for ímpar. É só a gente voltar aqui, turma, ó, nos polinômios. Ó. Aqui é uma função constante, ela é par. Aqui é 2xi, então ela é ímpar. Só lembrando, né? Função par é quando f de x é igual a f de menos x. E a ímpar é quando f de menos x é menos f de x. Tá? Então aqui se eu fizer h de menos xi, vai ser menos 2xi. Então ela é ímpar. Já que como é elevado ao quadrado, se eu fizer menos xi ao quadrado, é xi ao quadrado. Então ela é par. Aí se você for ver aqui, ó, aqui é 8xi ao cubo menos 12xi. Então é ímpar. Já aqui é par. Aqui é ímpar, e assim sucessivamente, pela forma como é definido esse polinômio de Hermite.
Qual a consequência prática disso? É a seguinte, se eu for calcular, por exemplo, o valor médio de x, que a gente já viu aqui várias vezes. Como é que eu determino o valor médio de x? É a integral de psi asterisco x vezes psi, né? Então, como essa função aqui ela é real, vai ser simplesmente x vezes psi ao quadrado. Só que uma função ao quadrado ela é sempre par. Uma função par ao quadrado é par. Uma função ímpar ao quadrado é ímpar. Então, se eu pegar psi ao quadrado, que é par, e multiplicar por x, que é ímpar, o produto de uma função par por uma função ímpar é uma função ímpar. E aí, no intervalo simétrico, como menos infinito a infinito, a gente já viu aqui que a integral de menos infinito a infinito de uma função ímpar é igual a zero, porque ela vai ter uma parte que fica abaixo do eixo x e outra parte igual que fica acima. Aí vai se anular. Então, a posição, o valor médio de x é zero, sempre é zero. Porque o oscilador harmônico ele vai estar sempre assim, né? Ó, sempre vai estar assim. Então, na média, ele está no zero. Tudo bem? E aí, o que a gente observa intuitivamente acaba sendo matematicamente corroborado pelo fato do polinômio de Hermite ter essa propriedade. E o valor médio do momento, tá, turma? Aqui tá errado, que não é x, aqui foi o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vou colocar aqui é o valor médio do momento, tá? Como é que é o valor médio de qualquer grandeza? Psi asterisco, o operador psi, né? Quem é o operador momento? Menos IH cortado d dx, tá? Aí isso aqui vai ser zero também. Por quê? Porque psi de x, se psi de x é par, a derivada dela é ímpar, tá? Porque se eu derivar, olha aqui, de novo, os polinômios de Hermite. Se eu derivar que xi ao quadrado, vai ficar 2xi, aí fica ímpar. Xi ao cubo fica 3xi ao quadrado, aí aqui era ímpar, vai ficar par, tá certo? Então, a derivada da função par é ímpar e a derivada do polinômio ímpar é par. Então, se esse cara aqui é par, a derivada dele é ímpar. E o produto da função par pela função ímpar é ímpar. E aí a integral nesse intervalo de menos infinito a infinito é zero. E o contrário também é válido. Se o meu psi é ímpar, a derivada é par. Ímpar vezes par, ímpar. Integral da função ímpar, zero. Nesse intervalo simétrico. Tudo bem, turma? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui do oscilador harmônico. Só pedir desculpas que eu esqueci de colocar o telefone no silencioso, mas espero que não tenha atrapalhado muito aí. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá, turma? Então, até a nossa próxima aula, tá?